eu já quero até começar com uma frase que eu estava lendo sobre uma entrevista, estava conversando até com a Raquel antes, e o Cláudio Prates ele fala que o determina a beleza é o único belo, aquele que faz a vida bela, né? Então essa é a maior determinação da beleza. E para falar da beleza e do sagrado, a gente fala da arte. O que é arte, Raquel? Como a gente estava conversando, né, Bruna? Definir arte é algo muito difícil, né? Porque a arte ela é algo muito complexo, né? Na verdade, a gente está estudando na comunidade Recado esse ano mais profundamente sobre arte, né? Que faz parte do nosso carisma, da nossa missão, né? Evangelizar pela arte. Então a gente precisa saber o que é arte, né? Mergulhar nesse mundo, né? E uma das coisas que a gente tem aprendido é que realmente é algo muito difícil de se definir. Mas como você estava me falando, e é algo que eu tenho vivido, né, na minha vida, a nossa comunidade tem vivido, realmente Deus é aquele que determina tudo que é belo, né? E arte, beleza, verdade, bondade, né, são coisas que não se separam, né? Se a gente vai no catecismo procurar sobre arte, sobre beleza, você vai ver logo em seguida a verdade, a bondade, né? Que é o próprio Deus. Deus é a verdade, Deus é a bondade, Deus é a beleza, né? Então toda a arte está acho que a essência, né, mais profunda da arte é o próprio Deus, que é o artista. E aí entra, né, aquela realidade que a teologia traz, dom e tarefa. Luiz, ser artista é vocação ou qualquer um pode ser? Olha, o Papa João Paulo II, quando ele nos escreveu aquela carta, né, para nós artistas, ele deixou uma coisa muito clara que eu trago comigo e é muito verdadeira. O Papa, na sua carta, ele dizia assim, que o artista, ele tem uma sensibilidade a mais, uma sensibilidade maior. E por que Deus deu essa sensibilidade? Porque nós conseguimos ver no mundo coisas que são detalhes ou alguma maneira nova, diferente de ver o mundo, que as outras pessoas que não têm esse dom artístico, elas não conseguem ver. Então, qual é a nossa missão, qual é o nosso papel? E por isso é um chamado, é uma eleição. É, através da nossa arte, nós revelarmos para os nossos outros irmãos aquilo que para eles ficaria desconhecido pela falta desta sensibilidade artística. E até a gente estava conversando aqui e ele contou um fato muito interessante, gente, porque ele estava em viagem com a esposa e por mais que você conheça aquela que você vive, né, o seu esposo, a sua esposa, ou até o namorado, o amigo, né, a gente conhece, tem uma sensibilidade. E eu pude perceber, assim, tamanha sensibilidade do Luiz diante da esposa dele, porque ele desconfiou que a esposa dele estava grávida quando percebeu que a bolsa tinha sumido. Né? Então, assim, essa é a sensibilidade que ele traz. E ele falando sobre isso, fala melhor para a gente, assim, até para esclarecer. A gente viajou, passou um mês em missão na Europa, né? Em alguns países na Europa. E passamos um mês em missão, mas namoramos muito, né? Também, né? A gente sempre encontra um momento, né? Para ficar junto. E naquele clima, né? Lá é muito romântico, né? Tudo assim. Tudo é muito propício, né? E aí chegou um momento que, na nossa vinda, na volta, a minha esposa ela esqueceu a bolsa no avião, no penúltimo avião que a gente pegou. E eu vi que ela ficou muito nervosa. Mas só que eu já estava assim, desconfiando que ela estava grávida. E eu comentei com ela, eu acho que você está grávida. Ela disse, não estou, porque eu já fui no médico e o meu tempo fértil já passou. Então, mas ela falou aquilo, mas não convenceu, porque eu acordava, olhava assim para ela, eu disse, essa menina está grávida, eu tenho certeza que está grávida. E daí, quando eu a percebi muito nervosa, muito aflita, eu imediatamente pensei, eu tenho que ficar muito calmo e tenho que fazê-la ficar calma, porque eu tenho certeza absoluta que ela está grávida. E não vai ser bom nem para ela, nem para o neném. E quando a gente chegou no Brasil, uma semana depois, eu fiz com que ela fosse no médico e foi constatado, ela estava grávida mesmo. Porque o artista, ele tem essa graça, né, de às vezes ver aquilo que também não é tão evidente, né, aquilo que trabalha a emoção. Um quadro de arte, não está tudo ali. Uhum. Tem sempre um mistério subentendido, né, aquilo que cada um faz uma experiência. E o bacana que o Papa também fala nessa carta é isso, é o mistério que a arte não revela, mas ela leva o outro também a descobrir. Muito bacana. É verdade. E a gente também entra no contexto, né?
falando sobre isso, o que é belo. Eu vou ver uma arte, o que pode ser belo para mim, pode não ser belo para o outro. Como trabalhar essa questão da arte, né, dessa relatividade, de tudo que a arte traz para a gente, Raquel? Nesses estudos que nós estamos fazendo na comunidade, Bruna, como eu estava comentando, a gente tem descoberto assim que essa já é uma discussão muito antiga e que já tem várias linhas de pensamento, né, em relação a isso, né? Pessoas que acham assim que arte é uma coisa que só pessoas muito capacitadas, né, tecnicamente, podem definir o que é belo e o que não é belo. Ou então, não, gosto não se discute, né? Até aquela frase, né? Se educa. Se educa. Aí tem aí já tem uma outra linha assim que tenta unir tudo isso, né? Mas eu acredito que para nós, né? Nós católicos, nós cristãos, até no que o Adriano falou agora, eu fiquei pensando comigo, né? A nossa abertura a Deus, a nossa abertura a essa beleza vai nos fazer com essa sensibilidade e nos abrir para a arte, no sentido até de fazê-la voltar como serviço a Deus. Né? Olha que coisa profunda, né? Então, a partir do momento que a gente se abre para Deus, tem aquela sensibilidade para Deus de artista, já que a gente se abre para a inspiração, por que não se abrir para aquele que é a fonte, né, de inspiração, que é o próprio Deus, para fazer com que essa arte volte para Ele, né, em forma de serviço, em forma de coisas bonitas, de verdades, de coisas belas. Mas tem uma pergunta aqui, Luiz e Raquel, que é do Ebert, lá dos Deonianos, que ele diz, né, deixa eu só achar a pergunta que estava no jeito, mas que, ó, a arte... Peraí, não é... tá aqui. Pronto. Cadê? Não achei, mas achei. Achei. Uma pergunta a partir da fraqueza. Onde está o belo na fraqueza e como encontrar o belo na fraqueza? Olha, eu acho que a maneira mais direta de você encontrar o belo na fraqueza para nós que somos cristãos, que temos essa experiência, graças a Deus, com esse Deus que é de misericórdia, o belo na fraqueza é exatamente você se deixar amar e se deixar resgatar. Aí já é o encontro mais belo que há, né? Não tem abraço, não tem beleza maior. Você saber que você é fraco, que você tem a sua limitação, que você tem a sua fragilidade, e aquele Deus que não tem nada de limitação, nada de frágil, que é toda perfeição, se agacha e te encontra. Isso já é beleza puríssima e profunda, né? O braço da misericórdia de Deus alcança-nos em qualquer lugar que a gente esteja. Você não precisa ter força para se levantar, basta a intenção de erguer o braço, a intenção de ter a necessidade para ser abraçado e agarrado por esse Deus, que é o belo. E a misericórdia é a maior beleza de Deus. Nossa Senhora, fiquei até agora... Olha... Da música, né? E dá mesmo. E fiquei até pensando, falei, nossa, essa daí surgiu uma música. Eu fiquei pensando em escrever agora. Mas aí, entrando no contexto até do que a gente estava falando também, né? Que o trabalho vem pelo Espírito Santo, mas também conta com as técnicas, né? O Espírito Criador, mas também a inspiração artística. Como isso acontece? Quem responde? Pode falar que eu complemento uma coisa. Vai. Eu achei interessante essa pergunta, até porque isso que a gente estava falando, que o Luiz contou dessa experiência, né? Da gente parar um dia, por quê? Por conta da missão, que é muito intensa, vocês sabem, né? Então a gente não para, então é preciso parar um dia e falar assim, vamos fazer. E o fato da gente parar e de usar de técnicas e usar de conhecimento, que eu acredito que é algo que é até providenciado por Deus, porque a partir do conhecimento a gente tem mais possibilidade de se deixar usar por Deus, né? Então, a partir do momento que você para e usa de técnica, você não está deixando de contar com o Espírito Santo. Muito pelo contrário, você está dizendo, Senhor, vem me dar a graça agora. Né? Neste momento em que, providencialmente, pela Tua graça também, eu posso estar aqui fazendo isso agora. Né, me colocando ao seu serviço, né, deixando que a inspiração, né, venha do alto, né, do céu, para que isso seja frutuoso. Então, o fato da gente usar de técnica, de conhecimento, de medir as coisas, falar isso pode, isso não pode, também é uma graça que a gente precisa pedir para o Espírito Santo. Também é iluminado pelo Espírito Santo, sabe? Não tem separação.